Gostaria de saudar a todos nesta noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, é com muita alegria, com muita gratidão a Deus, que estamos aqui nesta noite para falarmos um pouco da graça de Deus. Queria agradecer a Deus pelos visitantes, pelos irmãos e irmãs em Cristo que se encontram aqui, por aqueles que nos acompanham pelo YouTube, pela internet, e que também estão a ouvir este programa, este culto de louvor ao nosso Deus. Eu queria partilhar um texto que se encontra no livro de Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. Somente a graça, esse é o tema de hoje que a gente irá tratar nesta noite. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler a palavra do nosso Deus. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a graça é um assunto muito tratado em nossas igrejas. Certamente você já deve ter ouvido essa palavra, a graça. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala que pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça, meus irmãos, é o rico privilégio que um pecador tem quando ele tem um encontro genuíno com o Salvador Jesus Cristo. Graça é algo que você jamais, por melhor que você seja, por mais íntegro que você seja, por mais que você se aproxime de Deus, você jamais irá merecê-la. E por mais que você até mesmo odeie a Deus, isso não vai mudar o amor de Deus por você. A graça, meus irmãos, ela tem mudado a história de muitas vidas. Todos nós sabemos, meus irmãos, os pecadores do passado, conhecemos muito bem muitos deles que foram alcançados pela graça. Certamente você já deve ter lido muitas biografias acerca da graça de Deus, acerca de homens e mulheres que se encontravam perdidos, homens e mulheres que foram até mesmo rejeitados, não somente pela sociedade, mas até mesmo pelos seus próprios pais, pelos seus próprios familiares, e a graça os abraçou, os alcançou. A graça, meus irmãos, mostra para mim e para você que uma pessoa, por mais pecadora que ela venha a ser, ela ainda assim pode ser alcançada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, certa vez disse: onde o pecado abundou, a graça superabundou. Ela foi muito maior. Talvez você olhe para si mesmo e perceba quão pecador você é. Talvez você olhe para os seus pensamentos e chegue à conclusão que dificilmente Deus vai me querer. Dificilmente Deus vai se achegar a mim. Dificilmente Deus vai me perdoar, vai me redimir.
vai me alcançar, porque eu sou muito mau, eu sou muito ruim, eu fiz muitas coisas perversas, muitas coisas erradas. Talvez você pense dessa maneira, acerca até de pessoas que até já se encontram aqui em nosso meio, que você olhou para ela e disse: esse daí não tem jeito, né? Eu estou lendo um livro, terminei de ler um livro, perdão, em defesa da graça. Eu queria partilhar um pouco da história desse homem. Ele é um sem-teto, um americano. Veja, meus irmãos, antes de ler essa história, o que Philip Yancey fala sobre a graça. Graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. E não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Gostei dessa definição, muito profunda. Onde fui parar? Estou comendo sobras de comida em latas de lixo. Estou dormindo na poeira. Estou sujo e mal cheiroso. Estou morrendo de fome. E não há escapatória. Ó Deus, não há futuro nem esperança. Por que fizeste isso comigo? Ele surtou no lixo e começou a soluçar. As lágrimas não paravam de cair. Assim disse ele: eu odiava a mim mesmo, odiava a minha vida e odiava a Deus. Eu estava faminto, exausto, desesperado, envergonhado, não tinha mais nada a perder. Você sabe o que é se sentir assim? Ele pergunta, interroga. Eu não tinha nada, eu não era nada. Cody era o nome dele. Estava caminhando inexoravelmente para a destruição. Veja quem era esse homem. Fora ladrão, traficante de drogas, falsário e estelionatário. Fora espancado e esfaqueado, além de ter levado um tiro, chegou a ter uma montanha de dinheiro, mas torrou tudo em metanfetaminas e heroína. Passou 8 anos na cadeia, esse homem. 8 anos na prisão. Até que ele chegou a um estágio onde ele não tinha nada. Era um sem-teto. Veja como ele fazia. Eu trabalhava direto, dia e noite, 3 dias sem parar. Quando juntava 40 ou 50 dólares, pegava um ônibus para Fremont Street, que é onde os vendedores de crack ficam. E torrava tudo com crack. Quanto tempo você demorava para fumar essa quantidade? Perguntou Lee Strobel. Ele deu de ombros e disse: 10 minutos. E depois, eu pegava o ônibus de volta, eu ia a outro shopping center e trabalhava de novo por mais uns 3 dias seguidos. Assim era a vida de Cody. Eu me assentei lá e chorei, e ele disse que era horrível de ser um sem-teto. Você perde o respeito próprio e a autoestima. Pouco a pouco o mundo faz se sentir como se não tivesse valor. A única coisa que você quer é morrer. Se a gente tiver tempo, a gente no final conclui essa história. Mas por hora, você pode perceber quanta gente pode precisar da graça. Esse homem certamente precisava da graça de Deus, mais do que o desprezo que as pessoas tinham por esse homem. Só para você ter uma ideia, esse homem pegou uma chave mestre e roubou 40 televisores de vários apartamentos. Quando descobriram, ele teve que se mudar. Esse homem era realmente, você poderia dizer, esse aqui não tem jeito não, ninguém pode alcançar esse homem. E o texto que a gente acabou de ler nos fala sobre essa graça. Somente a graça. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça, somente a graça nos salva. Não existe nada mais. É interessante, meus irmãos, quando a Bíblia fala dessa graça, dessa manifestação da graça, ela está se referindo a uma pessoa em particular,
a uma pessoa em específico. Essa pessoa é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aquele que morreu por mim e por você também que é pecador. Por você que se acha um perdido, por você que acha que seu coração é muito endurecido. Sim, terra de Zebulon, terra de Naftali, o povo que estava em trevas viu uma luz. Que luz era essa? A Bíblia diz que desde aquele momento Jesus Cristo começou a pregar o Evangelho. Mateus diz acerca de Jesus que essa graça que se manifestou, que Jesus percorria cidades, sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando, perdoando as pessoas, instruindo as pessoas, orientando as pessoas, chamando as pessoas ao arrependimento. É claro que isso está em todo o livro de Mateus. Também está no livro de Marcos, está no livro de Lucas e no livro de João. Nós encontramos Jesus Cristo sendo essa manifestação da graça de Deus que se manifestou trazendo salvação. A pergunta que a gente tem que fazer, meus irmãos, neste momento, você ouvinte da palavra de Deus, o que vem a ser salvação? Por que precisamos de salvação? Bem, todo pecador que se considera pecador ou que não se considera, ele precisa de salvação. A Bíblia nos diz que um pecou, logo todos pecaram. Todos, sem exceção. E todos nós pecamos por pensamentos, por palavras, por ações e até mesmo por omissões. Todos os dias nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, nós transgredimos a lei santa de Deus. Ora, Deus é santo e Ele espera que eu e você sejamos santos também. Mas só que a gente vive pecando, transgredindo, falhando com Deus, errando todos os dias. Logo, meus irmãos, estamos em dívida para com Deus. Como podemos pagar essa dívida? Nós não podemos. Será que as boas obras podem fazer esse trabalho? Será que você, sendo uma pessoa boa, pode pagar pela salvação de sua alma? A Bíblia diz que não. Suas boas obras, o profeta Isaías já tinha dito certa vez, que são como trapos de imundícia. Não tem valor de nada, é lixo. É algo extremamente impuro. Por melhor que você seja, você não passa de um pecador. Por mais que você seja um bom pai, por mais que você seja um bom esposo, por mais que você seja uma boa esposa, por mais que você seja um bom filho, por mais que você ande na linha, pague todos os seus impostos, mas ainda assim você continuará sendo pecador. Logo, você precisa da graça de Deus. Você precisa dessa graça, desse favor imerecido de Deus. E esse favor, ele é derramado a todos os pecadores. Quando ele diz todos aqui, é bom que a gente compreenda que ele não está se referindo a todos os homens da terra, que viveram no passado, no presente, atual. Não. O que ele está dizendo é que é gente de todas as classes. Você pode ser um rico, mas você também pode ser um mendigo. Todos os dois precisam da graça de Deus. Você pode ser um mecânico, você pode ser um soldado, pode ser um sargento, pode ser um capitão, um general, pode ser um juiz, pode ser um promotor, um desembargador, pode ser um advogado, pode ser um comerciante, um empreendedor, pode ser qualquer pessoa de qualquer profissão, de qualquer classe. Você tem que ser um alvo da graça de Deus. Você pode ser alcançado pela graça de Deus. Não por obras que houvéssemos feitos, diz a palavra, mas pela graça de Deus, pelo lavar regenerador do Espírito Santo de Deus.
Eu não sei como você vê a questão da graça, mas se você olhar para o mundo, se a gente olhar para o mundo em que a gente vive, a gente vê um mundo marcado pelo pecado, onde as pessoas estão desconectadas umas das outras, casamentos rompidos, relacionamentos rompidos, onde as pessoas estão angustiadas, passando por depressão, por ansiedade, por terem culpa em seus corações, em suas mentes, onde as pessoas olham para o seu passado e vê muita sujeira e muitas coisas que estão erradas e desordenadas, e elas se perguntam como vão resolver aquilo. E a resposta bíblica é: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A resposta de Deus para nós pecadores, antes de mais nada, é essa. A resposta de Deus é: arrependei-vos e crede no Evangelho. A resposta de Deus às vezes é muito dura, como aquela palavra de João Batista, quando ele diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Pode ser dura, sim. E Deus às vezes é duro conosco. Mas por que Ele é duro conosco? Para mostrar quão pecador nós somos. Sabe, às vezes as pessoas se acham muito boas, se acham muito justas. E essas pessoas são mais difíceis de serem alcançadas. Mas até mesmo estas pessoas têm que entender que por mais que elas se achem boas, elas precisam da graça de Deus que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, eu sei que não é fácil você vir até Cristo, eu sei que não é fácil você reconhecer os seus pecados. As pessoas às vezes não querem nem mesmo vir à igreja. Uma história bem interessante. Eutrópio havia caído em desgraça como oficial mais alto do Império Bizantino, final do século IV. Ele servia como conselheiro mais próximo do imperador Arcádio, que reinava em Constantinopla. Mas Eutrópio abusou de seu poder imperial e provocou a ira da imperatriz Eudóxia, que orquestrou uma campanha contra ele, resultando em uma sentença de morte. Desesperado para salvar a vida, Eutrópio fugiu do palácio e se refugiou em Ágia Sofia, onde se agarrou ao altar e reivindicou o refúgio. Rapidamente, uma multidão furiosa de soldados cercou a grande igreja, denunciando Eutrópio, exigindo sua execução imediata. Finalmente, as multidões se dispersaram. Mas o dia seguinte era um domingo, então voltaram na outra manhã para ver se o pastor cederia às suas exigências. O pregador daquela época era João Crisóstomo, o famoso orador e bispo de Constantinopla. Ao subir no púlpito, Crisóstomo viu diante de si uma igreja lotada de adoradores e sensacionalistas. Este, por sua vez, viu Eutrópio agarrado ao altar. O grande homem havia se transformado em um espetáculo deplorável, rangendo os dentes e com terror em seus olhos. O sermão dramático que Crisóstomo apresentou naquele dia pode muito bem ter sido o melhor de sua vida. Crisóstomo pregou sobre Eclesiastes 1:2, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E como ilustração primária, ele usou o declínio e a queda de Eutrópio. Aqui estava um homem, observou Crisóstomo, que havia perdido tudo: posição, riqueza, liberdade e segurança. Poucos dias atrás havia sido ainda o segundo homem mais poderoso do mundo, mas tudo era vaidade, como havia demonstrado os eventos, pois agora Eutrópio havia se tornado mais desgraçado do que um condenado acorrentado, mais deplorável do que um escravo doméstico, mais indigente do que um mendigo castigado pela fome. Mesmo que me esforçasse ao máximo, disse Crisóstomo, jamais conseguiria transmitir a agonia pela qual ele deve estar passando, esperando ser abatido a qualquer hora. No entanto, Crisóstomo não parou por aí. Seu propósito não era condenar Eutrópio, mas salvá-lo e também apresentar o evangelho aos seus ouvintes. Por isso, desafiou seus ouvintes a reconhecerem a vaidade de sua própria existência. Ricos ou pobres, em algum dia todos eles teriam de deixar para trás os seus bens. O dia do juízo viria, também para eles o dia de um Deus santo.
juiz de um Deus santo. Sua única esperança seria a esperança que eles deviam oferecer agora a Eutrópio, a misericórdia e a mesa de Cristo. Aparentemente o sermão teve o efeito desejado, pois ao encerrar sua pregação, Crisóstomo podia ver lágrimas de misericórdia banhando os rostos das pessoas. A vida de Eutrópio foi poupada, uma vida salva pela pregação sobre Eclesiastes. Como esse homem foi à igreja? Um homem poderoso como esse? Ele foi à igreja porque viu a sua vida ameaçada. Sabe, muitos pecadores vêm à casa do Senhor porque já tentaram de tudo e nada deu certo. Tentaram com drogas, tentaram com bebidas, tentaram com sexo, tentaram com desejos mais carnais do mundo e não deu certo, não funcionou. Tentaram com religiosidade, também não funcionou. Boas obras, promessas, sacrifícios, jejuns e um monte de outras coisas e nada deu certo. Aí eles vieram à casa de Deus. Alguém deve ter dito: vamos ao culto? Deve ter convidado. Se eu vou, não custa nada. O que tem de mais eu ir à casa de Deus? Já tentei de tudo, já fui em todo lugar. Sim. E graças a Deus, muitas vezes as pessoas vêm à casa de Deus ouvir a palavra de Deus. E quando elas creem, a graça de Deus se manifesta trazendo salvação a pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, querido ouvinte da palavra de Deus, você hoje pode ser alguém alcançado pela graça de Deus. Porque também este, como dizia o Senhor Jesus, este é filho de Abraão, quando ele estava na casa de Zaqueu. E Zaqueu, todo mundo sabe, não tinha uma vida muito correta, né? Era uma pessoa que nem podia testemunhar, não tinha credibilidade de nada, ninguém queria entrar na sua casa. E Jesus diz: olha, Zaqueu, desce daí, pois hoje convém pousar em tua casa. Jesus se convidou para ir à casa de Zaqueu, para salvar Zaqueu. Mas como pode? E Zaqueu, maravilhado com o perdão de Jesus, ele diz: Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. E Jesus Cristo disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Essa é a graça de Deus, meus irmãos. Você não merece. Mas quem disse que você precisa merecer? Você só precisa crer em Jesus Cristo. Crer que Jesus tem o poder de perdoar os seus pecados. Crer, se arrepender de seus pecados, se voltar para Cristo. Isso é o bastante para ser salvo. Não por obras, mas pela graça de Deus somente. Amém, amados? Mas uma segunda coisa, somente a graça salva, somente a graça nos salva, somente a graça nos educa. Vamos voltar ao texto. Veja o que diz aqui. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Preste bem atenção. A graça de Deus, meus irmãos, ela não traz para os pecadores somente o perdão dos pecados, somente a justificação pela fé, a declaração de que você agora é uma pessoa justa. A graça de Deus também, ela faz exigências, ela é pedagógica, como disse o reverendo Hernando Dias Lopes. A graça de Deus, meus irmãos, ela nos ensina a renunciar à impiedade. Quem são ímpios na Bíblia? No Salmo 1, a Bíblia fala de ímpios. Ímpio, na realidade, são pessoas que zombam. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. Ímpios, meus irmãos, são aquelas pessoas que não estão nem aí para Deus. Elas não querem negócio com Deus. Ímpios são aquelas pessoas que vivem uma vida tão marcada pelo pecado
que Deus não entra na agenda delas. Ímpios são aquelas pessoas que não creem em Deus, não creem na palavra de Deus genuinamente. São pessoas que são extremamente materialistas, são extremamente apegadas a esse mundo. Logo, são pessoas ímpias. Mas não é só isso que o texto diz. A graça nos educa a não somente a renunciar à impiedade, mas também às paixões mundanas. O que vem a ser as paixões mundanas aqui? Amor por dinheiro, por sexo, amor por poder. Essas são as paixões mundanas. Quantas pessoas não amam essas três coisas? E a Bíblia diz o quê? Que uma vez que você foi alcançado, foi salvo, você começa a renegar, a abdicar, a abrir mão, a dizer não a tudo isso. Então o Evangelho, se por um lado ele nos oferece o perdão dos nossos pecados, ele também exige que a gente abra mão de nossos pecados. Deixe o ímpio o seu caminho ímpio e o homem perverso os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que esse compadecerá dele. É isso que Isaías 55 diz. Ora, meus irmãos, certamente as pessoas, muitas delas querem ir para o céu. Se você perguntar quantas pessoas aqui querem ir para o céu, certamente todos vão levantar a mão e dizer: eu quero ir para o céu. Agora tem uma outra pergunta que a gente tem que fazer. Você quer se arrepender de seus pecados? Você quer deixar a sua vida de pecado? Quer deixar o caminho ímpio? Quer se voltar para Deus com todo o coração? Quer confessar os seus pecados publicamente? Todos os erros, todas as falhas que você cometeu? Está disposto a abrir mão de sua vida velha, de velhos hábitos, de velhas amizades, de hábitos, de bebedeiras, de farras, de prostituição? Está disposto a abrir mão do amor a este mundo? Se você estiver disposto, certamente a graça, ela está educando você a abrir mão disso, porque a orientação da graça é essa. Se você voltar no capítulo 2, um pouco antes, veja o que é que a graça faz com os pecadores. Veja o que Paulo diz: quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Que sejam mestras do bem, a fim de instruírem os jovens, as jovens casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras boas donas de casa, puras boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. Né? Mais embaixo ele diz: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. A graça nos educa a isso também. Não só abre mão da impiedade. Lembra que quando Jesus perdoou aquela mulher pecadora, se ninguém te condenou, ela disse: não, Senhor, ninguém. Se eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Então Jesus não só perdoou ela, mas ele recomendou. Ele diz: olha, é o seguinte, não dá para você continuar com essa vida que você até hoje viveu. Você vai ter que mudar de vida. E mudar de vida significaria dizer viver em fidelidade à palavra de Deus, em obediência. O texto diz, meus irmãos, que a graça nos educa, né, a vivermos de uma forma sensata, justa e piedosa. Olha, meus irmãos, a palavra sensata tem a ver com domínio próprio. Ser sensato é dominar a si mesmo. Ser sensato é ser prudente. É prudente no falar,
é prudente nas ações. Então, isso tem a ver consigo mesmo, com você, com a sua pessoa. A graça nos educa a nós mesmos. Lembra que Paulo disse para Timóteo que ele deveria cuidar dele mesmo e da doutrina. Então a gente tem que cuidar de nós mesmos, da nossa vida, sim. Temos que controlar os nossos impulsos, nossos desejos, sim, às vezes até desejos legítimos, mas a gente tem que se conter, a gente tem que ser prudente, para a gente não cair em pecado. Logo, meus irmãos, a graça é uma coisa muito maravilhosa, né? Porque ela está tirando você não somente do inferno, mas ela também está tirando você de uma vida miserável, desgraçada, que só trouxe ruína para você. Que educação boa é essa, né? Bem melhor do que a educação que tem por aí hoje, né? A educação que tem aí no nosso mundo atual é uma educação terrível, né? Nos educam como é a educação de hoje. Não obedeça pai, não obedeça mãe, faça o que você tem vontade, ande pelos desejos do seu coração, dos seus caminhos. A educação de hoje é essa, você viva do jeito que você quiser, né? E quando você, como diz, não sei se Moisés disse essa palavra, mas eu vou usar aqui. E quando você se lascar, vou usar uma linguagem bem nossa, agora se vire. Sim, a educação hoje é essa, infelizmente. Não deveria ser assim, mas é. Mas essa educação aqui bíblica é outra coisa, porque ela nos ensina a viver de modo sensato e ensina também educa a gente a viver de modo justo. O que é uma vida justa aqui? Justo tem a ver nos nossos relacionamentos, sermos honestos uns com os outros, cumprir os nossos deveres, sermos fiéis. Tudo aquilo que a gente se comprometeu a fazer, ser justo em tudo, em nossas relações. Terceiro, a graça nos educa a viver uma vida piedosa. Essa é a mais importante de todas. A parte piedosa aqui significa dizer que você tem uma vida correta com Deus. Significa dizer que você tem uma vida de intimidade com Deus. E você ama a Deus, ama a sua palavra, ama viver em comunhão com Deus, em obediência a Deus, em santidade de vida. Isso é viver uma vida piedosa. Não é estar todos os dias na igreja. Não, viver uma vida piedosa tem a ver com o estilo de vida também, certamente. Mas é uma vida de comunhão com Deus. Mas temos o último ponto, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sim, somente a graça nos dá esperança. Vocês observem aí que há uma sequência muito lógica aqui. Primeiro, a graça, ela trata com o nosso passado. Depois, a graça trata com o nosso presente, a vida hoje. Depois, a graça aponta para o amanhã, para o futuro. Então, a graça, ela trabalha em nossas vidas em 3 dimensões. É tudo que eu e você precisamos. A gente precisa lidar com o nosso passado, a gente precisa lidar com o nosso presente e a gente precisa se preparar para o nosso futuro. Nosso futuro é Cristo, é a vinda de Cristo. Cristo está voltando. A Bíblia diz que Ele vai voltar. Mas aí, como a gente pode esperar Cristo? Essa é a pergunta. Bem, 1 João diz que aquele que tem esperança em Cristo deve se purificar, deve viver em santidade. A esperança em Cristo faz com que eu e você vivam em santidade de vida. Ora, o céu não é lugar de pecado, é um lugar de santidade, é um lugar de santos. A Bíblia diz, sede santos porque eu, o Senhor, teu Deus, sou santo. Pedro, escrevendo uma de suas cartas, ele diz, sede santos em toda a vossa maneira de viver, não só em algumas áreas da sua vida, mas em todas elas. Esse é um grande desafio para mim e para você, certamente. Ser santo em todas as áreas da sua vida, sim, é um desafio. Mas quem tem esperança em Cristo deve andar assim como ele andou. Não é assim que a Bíblia diz? Aquele que espera nele deve andar como ele andou.
A esperança, meus irmãos, ela nos santifica. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar nessa esperança. Alegrai-vos na esperança, a Bíblia diz. A esperança deve nos levar a vivermos unidos e em comunhão. Isso é ter esperança. Quem tem esperança em Cristo, vive em função da eternidade. Estamos no mundo, o Senhor Jesus diz, mas não somos do mundo. Eles não são do mundo. Então a gente pertence a um lugar. A Bíblia diz que a nossa morada não é aqui. Sim, a nossa morada não é aqui. E aí, para concluir, meus amados irmãos, eu vou voltar a essa história desse sem-teto. Veja o que aconteceu com esse homem. Ele andou 10 quilômetros com um companheiro dele, porque ele estava muito sujo. E ele foi para uma igreja em Las Vegas. Chegando ali, lá tinha uma igreja, essa igreja chamada de Igreja Central, de um pastor que inclusive era um drogado até os 17 anos de idade, um ex-drogado. E essa igreja alimentava as pessoas sem tetos, dava roupas limpas, banho e estudo bíblico. E ele estava muito mal cheiroso. Só para você ter uma ideia, o Cody Ruff, ele estava tão mal cheiroso que quando ele chegava mais ou menos a uns 10 metros de distância dos outros mendigos, os mendigos já sentiam a caatinga dele. Só para você ter uma ideia. Era uma coisa fora do normal. E então disseram para ele, olha, tem uma igreja onde a pessoa, ela recebe um banho, recebe roupas limpas, você pode tirar a barba, e você vai ficar zerado. Aí ele disse, onde é? Aí o cara, um mendigo lá disse, olha, é em tal lugar. Ele disse, vamos lá. E eles saíram de 4 da manhã e foram para aquela igreja. Andaram 10 quilômetros a pé. Você imagine só, é como daqui para, mais ou menos, para a entrada de Felipe Guerra, aproximadamente. Então eles fizeram esse trajeto de a pé. E ali chegando, eles pegaram uma fila. E quando ele estava naquela fila, uma mulher olhou para ele, uma mulher de uns 50 anos, e ela pediu a ele para dar um abraço nele. E aí ele disse, senhora, nem os sem-tetos, eles com 10 metros de distância já estão dizendo que eu estou fedendo. Eles não, a senhora quer dar um abraço em mim? Aí ela disse, sim, eu quero dar um abraço em você. E ela olhou nos olhos dele e abraçou ele. Depois Lee Strobel pergunta para ele como foi aquele abraço. Ele disse que aquele abraço ali foi como se um abraço espiritual, porque ele se sentia tão rejeitado, ninguém se aproximava dele, e ele se achava tão miserável, né, tão rejeitado por tudo e por todos. Só para você ter uma ideia, o pai dele casou com a mãe dele de 14 anos e abandonou ele e a mãe. E ele sempre viveu na rua. Depois de 12 anos, ele já viveu na rua. Então, ele vivia uma vida marcada pelo pecado. Então, ele disse que aquele abraço surte um grande efeito na vida dele, um efeito espiritual na vida dele, como se Jesus Cristo dissesse para ele, eu lhe aceito. E assim ele começou a participar daqueles estudos bíblicos. E tinha uma mulher que tinha dado uma oferta a ele, uma mulher que ele chama de uma mulher do carro vermelho. O nome dela era Richard. E essa mulher tinha dado uma oferta para ele, um vale-refeição para ele se alimentar. E ele então começou a participar dos estudos bíblicos e ali ele se converteu. E aquela mulher que deu um abraço nele, ela foi assistir ao batismo dele, ele se batizou. E passado vários anos, esse homem se converteu, depois se tornou pastor, e ele passou a ajudar os sem-tetos, e aí para aquele lugar, para alimentar os sem-tetos, para dar estudo bíblico para os sem-tetos. E hoje ele é casado com aquela mulher que deu um vale-refeição para ele. A mulher que ele chama a mulher do carro vermelho.
para a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, essa é a graça de Deus. Ela salva pecadores, por mais miseráveis, por mais distanciados que estejam de Deus, ela tem o poder de alcançar. A Bíblia nos diz que Deus enviou seu Filho para nos salvar. A nossa oração nesta noite é que você que chegou até aqui, se você desejar tomar uma decisão ao lado de Cristo, se arrepender de seus pecados, se voltar para Cristo nesta noite, nós estaremos aqui orando por você. Se não, depois que você quiser terminar aqui o culto, se quiser procurar um de nós, algum dos nossos líderes, a gente estará orando por você. Vou passar a palavra aqui para o pastor, para o Moisés aqui. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade.